Pessoal, boa noite. Vamos todos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz, de amor, de muita energia. Que as bênçãos de Jesus estejam com nós. E vamos agradecer ao Pai a oportunidade desse encontro, onde aqui está também o nosso irmão maior, Jesus Cristo, que é justamente para falar sobre esse Jesus de amor, esse Cristo de luz, esse Cristo de bem. E o tema de hoje vem falar da caridade. E a máxima espiritual nos diz que fora da caridade não há salvação. É muito bonito, é muito legal isso daí. Mostra até uma bandeira de luta, um objetivo de vida. E é muito tranquilo a gente entender esse tema se nós pensarmos em desmembrar doutrinariamente, pedagogicamente, o que significa essa orientação espiritual, essa máxima de Jesus. Então, quando nós falamos que fora da caridade não há salvação, é só a gente entender o que é caridade e o que é salvação. Aí a gente vai juntar um com o outro, pronto, estão resolvidos todos os nossos problemas. Não é isso? Muito bom. Para que a gente possa entender essa máxima, se nós formos procurar o que vem a ser caridade, aí eu volto para vocês. O que é caridade? Eles não falam? Estão tímidos, é a primeira vez? O que é caridade? Algumas pessoas vão falar, caridade é dar uma esmola, caridade é pôr a mão no bolso e dar alguma coisa, caridade é até tirar do meu guarda-roupa agora no inverno aquele agasalho que está escrito Olimpíadas Los Angeles 86, né? Laranja e cor da abóbora e roxo, e doar para alguém como um ato de caridade. Pegar um sapato velho, porque eu comprei um novo, não tem onde pôr, então eu tiro um sapato. E muitas pessoas tendem a relacionar a caridade como doar algo material. Isso é uma parte da caridade. Por quê? Porque as pessoas necessariamente necessitam de ajuda. E Madre Teresa de Calcutá já nos ensina que os pobres, os doentes, os sofredores, eles precisam de oração, precisam de carinho, precisam de amor, mas eles sentem fome, sentem frio, sentem sede. Então nós temos sim, devemos sim ajudar. Essa é uma pequena parte, a parte da caridade material. Mas nós estamos falando de uma outra caridade, aquela que Kardec codificou. Aquela caridade que foi trazida pelo Espírito da Verdade, que é uma elaboração de Deus. O Espírito da Verdade, ele foi o intermediário para que levasse até Kardec a possibilidade de codificar a nossa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos. Se nós formos no Evangelho e no Livro dos Espíritos e procurarmos o que é caridade, o que significa caridade, nós vamos lembrar da época da codificação. Quando Kardec chegou para o Espírito da Verdade, e todo mundo sabe que Kardec era um professor que não acreditava em absolutamente nada. Para ele era tudo provado. Se não fosse comprovado cientificamente, ele não queria saber. Ele esperava a comprovação para que pudesse acreditar, aceitar e trabalhar aquela máxima. Ainda que dentro da doutrina dos Espíritos, trazida pelo Espírito da Verdade. Mas quando Kardec codificou, Kardec pegou aquelas leis divinas, aquelas leis morais, aquelas que não podem ser modificadas, e orientou em 10, mas para efeito pedagógico. E Kardec colocou-se no crivo da análise do Espírito da Verdade e perguntou para o Espírito assim: falou, escuta, o que você acha de eu ter separado, dividido as leis morais, as leis divinas em 10? E o Espírito da Verdade falou assim: olha, eu não acho nada, isso aí não significa nada, você não podia ter feito isso, porque as leis morais elas não se separam, elas se completam. Ah, tá bom. Mas Kardec era crítica. Falou assim, tá bom. Mas vamos supor assim, o que você acha? Isso já está feito, já está publicado. O que você acha dessa divisão, dessas 10 leis que eu coloquei tão ordenadamente, tão bonitinho também? O Espírito falou, tá bom. Talvez com um efeito pedagógico para ensinar, para passar como aprendizado, é válido. Mas eu volto a lhe dizer, essas leis divinas, leis morais, elas não podem ser separadas, porque elas se complementam. Uma não existe sem a outra. Ah, tá bom. Kardec se convenceu mais ou menos. Porque ele perguntou para o Espírito da Verdade assim, bom, e dentro dessas 10 leis morais, dentro dessa classificação, qual é a mais importante? O Espírito da Verdade falou,
olha, não existe uma lei mais importante que a outra. Todas são leis divinas, todas são leis morais, nenhuma pode ser quebrada e elas se completam. Então, não dá para elencar a mais importante, porque todas são importantes. Ah, tá bom. Mas vamos supor que assim, sem querer nada, sem querer ser chato, né, Espírito? O Espírito aí tem paciência. Sem querer ser chato, vamos supor que fosse eleita a lei mais importante de todas essas leis divinas, leis morais. O Espírito falou pela segunda vez para Kardec: eu já te disse, elas não podem ser separadas. Não existe lei mais importante que a outra. Deu uma dura em Kardec. E Kardec falou: então tá bom, né? Mas vamos supor que por um momento só para didática, eu queira elencar aquela que seja a mais importante. O Espírito da Verdade também tem paciência na escola. O Espírito falou assim para Kardec, falou: olha, tá bom, já que você está insistindo, você não pode eleger a mais importante. Porém, se tivesse que eleger uma como sendo a maior, a mais importante de todas, que seja a última. Aí a gente vai lá no livro, o Livro dos Espíritos, pega as leis divinas e vai ver a última lei moral. A última lei moral é aquela que fala assim: lei da justiça, amor e... Eles não falam. Justiça, amor e... Qual é o tema de hoje? Caridade. Então vocês estão vendo que as coisas estão se juntando. Então, se nós pegarmos a lei da justiça, amor e caridade, nós vamos destrinchar também essa lei de justiça, amor e caridade, que é fácil. Nós estamos buscando o que significa caridade. Já estamos na justiça, amor e caridade. O que é justiça? Nós não temos bons exemplos. O que é justiça? Está difícil. Justiça é assim: se justiça aos olhos da espiritualidade, nos ensinamentos do Cristo, é: faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito para você, e não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito para você. Isso é justiça. A lei da justiça significa colocar o interesse coletivo acima do interesse individual. Por isso está tão difícil a gente ter exemplos de justiça hoje em dia, porque nós temos uma tendência, alguns de nós, de colocar o interesse pessoal acima do interesse coletivo. É a famosa lei do Gerson. Ficou um ranço dessa lei, e isso precisa ser quebrado. Então, quando eu falo em justiça, eu falo em praticar, dar para o meu próximo aquilo que eu gostaria de receber. Eu sei exatamente o que eu quero receber, eu sei exatamente o que eu preciso, mas será que eu sei o que dá para o meu próximo, como dividir para ele? Guardem isso para daqui a pouco. Justiça, amor e caridade. Jesus veio e nos dá a maior lição de amor da história da humanidade. Esse irmão de luz deixou o ensinamento número 1, o maior dos ensinamentos, que é a lei do amor. Qual é a lei do amor? Ame a Deus, ame ao próximo, ame o vosso inimigo. Está fácil, tá? Está fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas, alguém aqui tem dúvida? Tranquilo. Amar ao próximo como a si mesmo. O que significa isso? Que para que eu possa amar o meu próximo, eu preciso aprender a me amar. Eu tenho que me aceitar, me entender, ver o que eu tenho de dificuldade, ver onde estão os meus pontos fracos, tentar trabalhar nesses pontos fracos, trabalhar também nos meus pontos positivos, aquilo que se chama virtude, melhorar cada vez mais as minhas virtudes e controlar os meus vícios, as minhas más tendências. Se eu fizer isso ao longo de uma encarnação, eu vou sair dessa encarnação melhor do que quando eu entrei. O que nós estamos fazendo encarnados no planeta de provas e expiações? Reformulando valores. Se você pergunta na escola dos estudantes lá da escola de aprendizes, o que você está fazendo aqui? Eles respondem os 300 de uma vez só. Reforma íntima. Já viram isso? Então nós estamos fazendo reforma íntima. O que é? Significa se reformular intimamente. Melhorar intimamente. Como que eu vou melhorar internamente, intimamente? Claro, eu vou melhorar pegando aquilo que eu tenho de bom e melhorando cada vez mais. E pegando aquilo que eu tenho de ruim, que é vício, e controlando. Ao longo de uma encarnação, eu tenho que sair melhor do que quando eu entrei. Senão, eu não evoluí. Muito bom. Se eu tenho o amor
como a essência do Cristo, e o Cristo fala, ame ao próximo como a si mesmo, eu só vou doar para o meu próximo aquilo que eu tenho dentro de mim. Tá certo ou não tá? Muito bom. Ame os vossos inimigos. É uma escalinha natural. Jesus foi muito bonzinho com a gente. Olha como ele colocou. Ame a Deus sobre todas as coisas. Todo mundo ama a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo, a gente fica meio assim, daquela bambeada, como a si mesmo. Aí dá uma animada para amar ao próximo. Aí vem, ame o nosso inimigo. Que também é fácil, não é? É muito tranquilo. E quando Jesus fala ame o vosso inimigo, Jesus não fala para ficar dando beijinho no inimigo, mandando cartão de Natal, isso é hipocrisia. Por quê? Porque todos nós temos os nossos inimigos, nós temos aquelas pessoas que nos magoam, que nos afetam negativamente, e que isso nós nunca vamos esquecer. Faz parte da essência humana não esquecer aquilo que nos acontece. A ciência nos explica, nos justifica, nos comprova que tudo aquilo que acontece na nossa vida demora exatamente 3 segundos para ser sedimentado no meu subconsciente e vai ficar gravado para sempre. Então aquele mal, aquela ofensa que nos praticaram há algum tempo, ainda as benesses, as alegrias e as felicidades da nossa vida, elas ficam todas marcadas no nosso consciente. O que Jesus diz para nós não é esqueça o mal que te fizeram. Ele jamais falaria isso, porque ele sabe que é impossível esquecer o mal que nos fizeram. O que Jesus nos disse é para que a gente não guarde ressentimento. Porque diante das ofensas, nunca ninguém vai esquecer uma ofensa. Mas eu tenho que trabalhar intimamente aqueles meus valores, vícios e virtudes, para aprender a não guardar ressentimento, aprender a perdoar. E nós já vamos falar já. Então, amar os vossos inimigos significa não guarde ressentimento, resolva agora, aconselhe-se com o bem agora, aproveite-se, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ainda caminhas com ele nesta jornada encarnatória. Por que Jesus falou isso para nós? Porque a gente aqui detesta alguém, a gente tem os nossos desprazeres, a gente tem aquelas pessoas, aqueles algozes, aqueles que nós chamamos de inimigos, aquela pessoa que você quer pintada nem de ouro. Todo mundo tem isso daqui aqui. Nós somos seres materialistas em evolução, então nós temos sim, aquelas pessoas que não passam daqui, ó. Né? Tem gente que fica com você por aqui, lembra? Algumas a gente fica por aqui, ó, mas para baixo, está derrotida. E são aqueles algozes, aqueles inimigos. Aquele que a gente vê andando na rua, a gente atravessa de lado, vai para o outro lado. Aquele que a gente está vendo que a pessoa está vindo, e agora está na moda, não tem que vocês não fazerem isso, porque todo mundo já sabe esse truque, né? Pega e ó, tá vendo? Vem alguém ali que você não quer ver, nem pintar no que você vai. Você pega o celular e para não dar oportunidade. Primeiro, você não quer ser antipático, mas você é hipócrita. Olha só, né? Está fingindo que as pessoas fazem isso com muita frequência, né? Fora aqueles que andam pela rua digitando, para não olhar para o lado, para dar chance. Mas quando Jesus fala, reconcilia-te com o vosso inimigo, é esse inimigo. Às vezes é só aquela síndica do prédio que você não quer ver. É só aquele chefe chato que você tem, alguém que te incomoda, que você atravessa a rua, de repente essa pessoa vai e desencarna, morre, vai dessa para melhor. Você, como bom espírita que é, frequenta grandes centros espirituais, faz tratamento. Quando a pessoa, o teu inimigo desencarna, o que você faz? Você fala, graças a Deus, já vai tarde, antes ele do que eu, né? Porque espírita faz isso, né? O espírita é louco para falar assim, desencarnou, eu vou orar, vou vibrar por ele, vou colocar nas minhas orações, dá certo, aí desencarna, a gente fala assim, nossa, graças a Deus aquele encosto se foi. Parece um problema, algumas pessoas dividem a vida em antes do encosto e depois que o encosto já se foi, porque muda a vida da gente, né? Aquele cunhado chato, aquela sogra que você não suporta, a tua vida é outra, você leva a tua vida adiante. Daqui um tempinho chega a nossa vez, você desencarna,
vai lá para o plano espiritual, você acha que vai entrar lá no nosso lar e encontrar o Chico, Jesus, Bezerra, você acha que vai encontrar toda essa moçada lá te esperando e tal. Na hora que você está entrando no plano espiritual, que você olha assim, quem que abre a porta para você? Ele. Aquele encosto que você olha e fala, meu Deus do céu, nem que coisa de morto. E você vai viver na mesma colônia espiritual que ele. Ah, e quando Jesus disse há 2000 anos, reconcilia-te com o teu inimigo, não teve reconciliação, guardou ressentimento, ficou a mágoa, e você levou essa mágoa para o plano espiritual, e vai ter que conviver com esse inimigo espiritual lá durante muito tempo, passar anos, séculos ao lado dessa pessoa, até que um dia chega a espiritualidade do teu lado e fala, olha, a bênção do Pai, o amor do Pai é infinito, e Deus permite que haja a reencarnação de vocês dois. Vocês reencarnarão e a onipresença, a onipotência, a justiça divina é tão grande que o Pai permite que vocês reencarnem ao mesmo tempo, para que vocês tenham as benditas oportunidades de reconciliação que não tiveram na encarnação passada. E a bondade do Pai é tão grande, mas tão grande, tão perfeita, que vocês vão reencarnar como marido e mulher, para que possam, ao longo de mais uma oportunidade, sanar as dívidas do passado. Então hoje, eu já disse isso aqui, porque isso é muito sério, hoje você dorme com o teu inimigo. Aquele que você chama de tchu-tchu-tchu, menininho, bebê, você queria matar na outra encarnação. E está aí agora uma oportunidade de reconciliação. Por isso que Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto ainda caminha com ele. Reconciliar com o inimigo é ato de caridade, é ato de amor, é demonstração de não orgulho, de humildade. Só reconcilia quem não é orgulhoso. Porque senão você pode ser muito superior. Eu não tenho que perdoar ninguém, eu não vou me reconciliar. Quem sou eu? Ele que vem, já ouviram isso? Eu dou um boi para não entrar numa briga. Dá uma boiada para continuar fora. É ato de humildade. Mas vamos voltar para a nossa palestra. Lei de justiça, amor e caridade. Justiça, tudo bem. Lei do amor, começou amando Deus, então amando os inimigos. Tudo bem? Caridade. O que é caridade? Vai lá no Livro dos Espíritos, pega lá o Kardec e pergunta, mas o que é caridade? Ele fala, bom, caridade do ponto de vista espiritual significa a prática do bem, indulgência, perdão das ofensas. Quando a gente fala em prática do bem, é o ato ativo de fazer o bem, não é aquele de não fazer o mal. Ah, eu não faço mal para ninguém, não me meto na vida de ninguém, não falo mal de ninguém, né? Então eu estou bem. Está nada. Você não faz mais que a tua mínima obrigação. Fazer o bem é ato ativo, não é ato de indisciplina, não é ato de não praticar, é volitivo. Eu tenho a vontade de praticar o bem. Porque para você praticar o bem, você precisa gastar energia. Você precisa ser ativo. Para você não fazer o mal, basta ser passivo. Pensa nisso. Se você ficar quieto, você não está fazendo nada de bom. Você não está produzindo nada. Então, a prática do bem, segundo a orientação do Livro dos Espíritos, segundo a orientação, é uma prática ativa do bem. Isso é a de caridade. Como é que eu vou fazer o bem? Você pode fazer o bem já começando doando alguma coisa, doando uma roupa, doando um alimento, doando uma ajuda, doando um tempo, doando carinho, doando amor, doando uma orelha para ouvir a reclamação. CVV fazem isso. E você pode doar o teu tempo também de qualquer outra maneira que preencha aquela necessidade que você tem, que todos nós temos interna, de praticar, de fazer algo para o próximo. Isso é praticar o bem. Ah, mas eu não falo mal para ninguém, minha família é ótima, eu sou um bom marido, dou tudo lá em casa, dou dinheiro, comida boa, meus filhos têm boa escola. Tá bom, ato passivo. Você ouve tua filha, você dá um beijinho na tua mulher, você fala bom dia, boa noite, boa tarde quando você chega em casa, você respeita aquele que convive com você, que está numa oportunidade reencarnatória, numa jornada de reconciliação. Muitas vezes,
os nossos inimigos mortais do passado, não é o marido e a mulher, são os filhos. E eles vêm se reconciliar conosco, ou nós com eles. São exemplos que nós temos. São crianças evoluídas que nós tratamos, criança pequenininha, são espíritos muito mais evoluídos do que nós. Que hoje, essa molecada que encarnou depois de 2000, está dando banho de inteligência em todos nós. Muito mais espertos. Nossa, no meu tempo não era assim. Claro que não. Nós éramos espíritos atrasados. Essa molecada já está reencarnando com coisas novas na cabeça, nos ensinando, nos dando lições de moral, de ética, de comportamento. Então, a oportunidade de viver em família é uma oportunidade divina de reconciliação. Vamos voltar para a justiça, amor e caridade. É a prática do bem. Indulgência para com as imperfeições. O que é isso? Entender que as pessoas são diferentes. As pessoas não são iguais. Uns gostam de branco, outros gostam do preto, outros gostam de claro, outros gostam de escuro. As pessoas são diferentes graças a Deus. E nós somos pessoas diferentes porque nós estamos em estágios evolutivos diferentes. Imagina só, você vai num lugar qualquer e você encontra todas as pessoas exatamente como você. Faz diferente. Pensa no maridão que está em casa. Pensa naquela mulher linda, pensa naquela mulher linda, maravilhosa que está lá em casa. Imagina você voltar para casa agora, chegar lá em casa e encontrar na sua casa uma pessoa exatamente igual a você. Com todos os erros, com todas as dificuldades, com a cara feia, tudo. E coisas boas também. Eu fico imaginando eu voltar para casa e encontrar uma pessoa igual eu. Eu não iria aguentar. Eu pediria o divórcio de mim mesmo. Então as pessoas são diferentes. Nós temos que entender isso por um ato de caridade. Porque caridade é indulgência. Entender que as pessoas são diferentes. Terceira característica da caridade: perdão. Jesus passou uma encarnação falando de perdão. Perdoa, não 7, mas 70 vezes 7. Vai perdoando. A capacidade de perdoar é uma capacidade inerente do ser humano e pode ser medida na nossa evolução espiritual pela nossa capacidade positiva e intencional de perdoar. Todas as noites, quando nós vamos para casa, agora há pouco, nós dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, perdoa as nossas ofensas. Alguém ouviu ele falar que eu te perdoo? Não, mas nós temos certeza absoluta que ele perdoou. Então perdoar é ato de amor, não é ato material. Então, para que eu possa praticar a caridade, eu tenho que pegar a última lei divina e ver lá justiça, amor e caridade. Então tá, então caridade é tudo isso? Caridade é tudo isso. É só a gente fazer tudo isso que está no livro que nós já vamos nos tornar umas pessoas caridosas. Não está fácil? Começa lá na parte de Deus, né? A Maria Deus. Bom, agora que eu já sei o que é caridade, meio caminho andado. Metade da palestra já foi, mas quantos minutos? 5 minutos para falar o que é salvação. Se fora da caridade não há salvação, eu já sei o que é caridade, o que é salvação? Para que eu quero ser salvo? Ser salvo do quê? O que é salvação? Bom, para eu entender o que é salvação, eu tenho que pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que é o capítulo fora da caridade não há salvação. E Jesus fala exatamente para nós o que é salvação. Ele nos dá uma ideia do que vai ser o nosso julgamento final. Para que nós estamos encarnados? Qual é a maior obra literária da humanidade? Sermão do Monte. O Sermão da Montanha são promessas futuras para comportamento presente. Quem lê o Sermão da Montanha sai com essa ideia. Faça isso agora que você receberá aquilo depois. Não é isso? Bem-aventurados os humildes, porque verão o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão justiçados. É tudo assim. O Sermão da Montanha é isso. A maior obra literária da humanidade. Então ele promete agora, você faz agora e cumpre, recebe depois. Pratica agora para receber depois. Tudo bem ou não? Muito bom. Quando Jesus fala no capítulo 15, lá em Mateus 15 do Evangelho, mas no Novo Testamento, em Mateus, ele fala do juízo final. Aí ele fala assim: entra o rei em toda a sua majestade, acompanhado de todos os anjos.
senta no trono que lhe é próprio e começa, tal como um pastor, a separar os justos dos injustos, os bons dos maus, tal como um pastor separaria as ovelhas dos cabritos. Separa todos os anjos, coloca as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Chama todos da sua direita e diz: vocês que fizeram a mim, vê agora o reino de Deus. O reino de Deus já o possui. Por quê? Porque quando eu tive fome, me desses de comer. Quando eu tive sede, me desses de beber. Quando estava preso, fosse me ver. E quando estive doente, fosse a me visitar. Quando senti frio, me agasalhastes. Então o reino de Deus é para vós. E eles perguntaram: ué, mas quando? Quando que te deram blusa, roupa, água, tudo? Ora, em verdade vos digo, que todas as vezes que fizesse a um dos meus irmãos pequeninos na terra um desses atos, estarias fazendo por mim. Então vosso é o reino de Deus. No julgamento final, essa é a salvação. Eles foram salvos por atos de caridade praticados aonde? Aqui. Aí ele olha para o lado esquerdo dos fariseus e fala: vocês vão arder no calor do inferno junto ao diabo. Está escrito, está gritando, não, você pode ler, não é? Vão arder no calor do inferno junto ao diabo, pois tive fome e não me desses de comer, tive sede e não me desses de beber, tive frio e não me agasalhasse, fiquei doente e não fui visitar, estive preso e não fui me ver. Aí aquele monte de cabritinho, todo mundo cara de bomba, falava: quando que nós não fizemos isso? Porque passa pela nossa cabeça, né? Porque para nós está tudo bem, até a hora que nos dão uma chacoalhada. Aí os cabritinhos olham para Jesus e falam: mas quando? Como que eu fiz isso? E Jesus olha: em verdade vos digo, que quando não fizesses nada desses dados aos meus irmãos pequenininhos da terra, não fizeram por mim. Não é vosso o reino de Deus, que já está preparado desde o início dos mundos. Então, pessoal, se fora da caridade de uma salvação, a salvação é o juízo final. O juízo final é a separação em que o rei, o juiz, há de separar os justos dos injustos. Os justos serão aqueles que praticaram a caridade. Os injustos não praticaram a caridade. Mas estou vendo que está tão fácil, né? Excelente justiça, amor e caridade são 3 leis? Não, não são 3. São 10. Porque eu comecei falando que o Espírito da verdade não separa. Então não vale aqui, é só ser justo, bom e verdade. Não. Tem que praticar ativamente todas as outras leis. O maior combate é o orgulho. O orgulhoso, aquele que não é humilde, dificilmente consegue cumprir uma única lei divina. Porque ele se acha superior aos outros. E Jesus começa o Sermão da Montanha dizendo assim: bem-aventurados os humildes, porque verão o reino de Deus. Está fácil? Lembrem, as pessoas são irracionais, ilógicas e egocêntricas. Ame-as mesmo assim. Tudo aquilo que você levou anos para construir pode ser destruído de uma hora para outra, mas construa mesmo assim. A honestidade e a franqueza fazem de você uma pessoa vulnerável, mas seja honesto mesmo assim. Os pobres literalmente necessitam de ajuda. Alguns até poderão agredir para você os ajudar, mas ajude-os mesmo assim. Um dia você vai ter a sensação de missão cumprida, mas continue mesmo assim, porque no final a prestação de contas é entre você e o Pai. Madre Teresa de Calcutá. Que fiquemos todos na paz do Cristo.
todas as pessoas que passam pela nossa vida, todas, nenhuma parte sem deixar algo de si próprio, nenhuma parte sem levar algo de nós. Existem pessoas que marcam a nossa vida, existem pessoas que nos são caras. Para nós, palestrantes, para nós que trabalhamos com a prática da intenção do ensino da doutrina, para nós que fazemos aquilo que Emmanuel nos ensina, que o mais importante do Espiritismo é a sua doutrinação, é muito confortável, é muito lógico, é muito gostoso ter toda aquela energia espiritual que nos acompanha durante as palestras, durante os nossos trabalhos. Os centros espíritas, eles são repletos de energia. Nós estamos absolutamente envolvidos em energia positiva. Aqui, com energias dos encarnados e a energia dos desencarnados. Essa energia que envolve cada um de nós, ela é um dos fatores mais positivos e mais preponderantes no nosso trabalho. Seja ele de falar, de doutrinar, de curar ou de ser curado. A energia é fundamental para a nossa evolução espiritual. Uma das condições que muito confortava todos os palestrantes, que muito confortava a mim, era ver o Dudu sentado nessa cadeira aqui, ó. Que o Dudu sentava aqui do lado e participava das nossas palestras. Por isso que eu pedi as palmas. Essas palmas eu quero oferecer para o Dudu, por Eduardo Murezino. Numa oportunidade eu vim falar aqui no Ceará e ele não estava aqui sentado. 2 dias depois ele foi lá no meu consultório. Aí eu falei para ele, Dudu, o que aconteceu que você não estava assim? Rapaz, estava com uma gripe, não sei o que, não podia, não sei o que, não deu para ir na palestra, olha, fiquei mal, uma tosse, não sei o que, mas você pode ter certeza que eu estava lá em espírito torcendo para você. Então, para nós, é muito cômodo, era muito gostoso, é muito prático vir falar numa casa de amor e encontrar o Dudu sentado nessa cadeira. Ou lá no santuário, de ter o Dudu sentado na última fileira olhando para nós. Por isso que eu pedi essas palmas. Eu pedi essas palmas para o Dudu, pela certeza absoluta de que essa cadeira nunca estará vazia.